Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Salve, salve, gente querida! Hoje estamos aqui, mais esse episódio 7, recebendo uma pessoa muito importante, em dois sentidos. Importante porque ela é importante e, no outro sentido, porque o que ela vai falar é muito importante, real, de fato. Então, eu quero dar as boas-vindas à Diva de Faria. Já vamos falar os perfis dela e tudo mais. Diva de Faria é uma figura extremamente relevante no nosso cenário. E é justamente por isso que eu convidei para falar. E porque, na real, gente, também tem outra coisa importante, que ela faz um trabalho muito específico e que ao longo aí da minha carreira, quando algumas pessoas vieram me perguntar sério sobre isso, era a primeira pessoa que eu pensava em indicar, era ela, porque ela manja muito desse rolê. Vou apresentá-la para vocês, Diva de Faria, cartomante profissional desde 1989, prestem bastante atenção aqui, experiência não falta, tarô e baralho Lenormand, professora de tarô e baralho Lenormand desde 1994, é também membro endossada da TAB, e aqui eu vou traduzir, tá, para vocês, que é uma associação de tarô britânica e para membros internacionais também, desde 2020. Psicóloga e psicoterapeuta formada pela University of Houston, Universidade de Houston, certificada em Human Studies pela mesma universidade e especializada em Mindfulness, que a gente ama de paixão, né? Que é uma sigla MBCT, tá? Que é uma Mindfulness Based Cognitive Therapy e terapia de aceitação e compromisso ACT. Psicóloga, como eu já falei para vocês, e taróloga. Agora acho que vocês já entenderam o tamanho do babado que a gente vai encarar aqui. Seja muito bem-vinda, Diva de Faria. Obrigado, Kelma. É um prazer estar aqui com você, né? O teu convite para mim, eu fiquei assim, disse, nossa senhora, a Kelma me quer lá no programa que eu estou acompanhando o teu podcast desde que começou, né? Todo mundo que está sendo convidado, e para mim foi uma surpresa, né? Eu te procurei, mas mas eu já ia entrar em contato com você e tal. Tava na lista. Enfim, muito obrigada por você estar me recebendo. Estou muito feliz de estar aqui para a gente ter essa conversa, que eu acho que é uma conversa que está muito na hora, tá? Sobre a história do quê? Do tarô com discurso terapêutico, tarô com como é que se diz, a pegada, né? A abordagem terapêutica. É isso mesmo, esse é o tema, tarô terapêutico. Duvido que quem esteja escutando a gente não tenha escutado falar nesse assunto em algum momento, mas também duvido que todas as pessoas saibam de fato o que isso representa. Eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, de fato. Precisava de uma pessoa responsável que falasse sobre isso, e eu não tenho dúvida de que você é essa pessoa. Então, para a gente começar a conversa aqui, me começa, por favor, contando como foi a sua trajetória com tarô, Diva. Como é que você chegou aqui? Bom, aí eu tô o negócio. Não, eu não ganhei meu baralho da minha avó, eu não sou com a minha história. Porque eu gosto de falar isso, porque eu, inclusive, admiro muito quando eu vejo a história das pessoas, porque geralmente o pessoal que vem para o tarô tem toda uma... É bonito, tem toda uma magia em volta. E quando eu falo magia, não misticismo, mas um idealismo. Porque as minhas histórias nunca são filosóficas nem idealistas, é tudo muito prático. Aliás, agora que eu estou ficando velha, é que eu estou tendo espaço para idealismo e filosofia. Quando era jovem não dava, eu estava correndo muito atrás de pagar aluguel,
e fui fazer supermercado, entendeu? Então, mas não foi nem por isso, porque, enfim, meu começo. Meu começo, na verdade, não foi com o tarô, foi com o Lenormand, tá? Eu, na verdade, ganhei o meu primeiro curso com uma professora que eu acredito que nem esteja viva, mas hoje em dia é Marilze. Se ela me ouvir aqui nesse podcast, por favor, que ela faça contato comigo, porque eu tinha muita vantagem em encontrar ela de novo. Depois eu fiz o curso de tarô com ela também, tá? Mas vou ser muito franca para você, Kelma. O que acontecia é o seguinte, eu era aquelas que falam em inglês, addict, né? Eu era viciada em ir... Você sabe que tem as clientes viciadas. O que aparecia... Tinha uma amiga minha que me passava para a gente, era um grupo, sabe, de amigas, e ela que passava o que era bom, o que não era. Mas era tudo. Olha, era astrologia, era abuso, era carta. A carta sempre teve um amor, uma preferência. E o que aconteceu? A história do eu aprender a ler carta, na verdade, foi o seguinte, eu me lembro muito bem. Eu, inclusive, nem tinha dinheiro para fazer o tal do curso. A minha amiga me deu de presente, porque ela formou a turma para a Marilze. Ela formou uma turma de 10 pessoas. Olha. A Marilze deu uma bolsa para ela e ela virou para ela, me avisou do curso. Ela disse, Diva, porque você estava querendo aprender, não era? O baralho, eu disse, tô. E aí ela disse, olha, a Marilze me deu uma bolsa de estudos, porque eu formei a turma para ela, e eu vou te dar a minha bolsa e vou pagar o meu. Foi assim que começou, só que aí começa. Mas, Diva, o que era? Você estava apaixonada? Não. A minha ideia era o seguinte, Kelma, eu ia aprender a jogar, que era para... Eu lembro eu falando isso. Eu vou aprender a jogar, que é para parar de pagar para os outros. Eu vou jogar para mim. Gostou? Muito romântico, bonito, né? Eu vou fazer isso, eu vou passar a jogar para mim, o que saiu pela culatra, porque é o que eu menos faço. Eu já, inclusive, já assisti palestra tua sobre isso. Eu vi um diz que vai falar alguma coisa sobre jogar para si mesmo, eu estou lá, porque é o que menos acontece. Mas a ideia foi essa. O primeiro curso eu entrei, Baralho Lenormand, que era para parar de pagar e jogar para mim. O tarô, não. O tarô já foi um outro passo, foi um passo adiante. Eu fui porque eu me interessei, porque eu tive uma facilidade com as cartas muito grande. Certo. E, assim, em momento algum, o plano era ser profissional de nada. Eu trabalhava em loja, em shopping, era isso. Eu trabalhei em comércio 10 anos da minha vida. Eu, inclusive, não acreditava que você pudesse se sustentar com isso, né? E assim começou a história toda, quer dizer, a verdade começou com o Lenormand, o tarô, e foi diferente. O tarô eu já tinha acabado com a história do eu vou fazer o curso para parar de pagar os outros, não. O tarô realmente já foi por amor, já foi uma coisa mais que... E outra, nesse ponto, eu estava começando... Bom, na verdade, meu namorado da época, que é meu marido até hoje, a gente está junto há 35 anos, ele veio com essa sugestão. Ele disse, você está tão miserável nessa coisa de comércio e tal, e você... Eu nem cobrava ainda, sabe? Era aquela época que a gente está aprendendo. Sim. Então, jogava por moedinha, por vela, incenso, né? Amiga, namorada dos amigos, amiga, aquela coisa, né? E aí eu disse, e aí ele disse assim, puxa, você podia ir fazer isso. Eu virei para ele e disse assim, garoto, você tá maluco, como que eu vou pagar minhas contas com isso? É uma pergunta pertinente. Enfim, e assim começou, né? Na verdade, ela foi uma das pessoas que me ajudou a entrar no mercado naquela época, nos anos 90. Estava um boom no Rio de Janeiro, tá? Ela me ajudou. Teve uma outra senhora também muito importante na minha vida, que também era oraculista, que também me introduziu. Tipo, ela praticamente, naquela época, passou a clientela dela toda para mim. Quer dizer, eu estou, inclusive, contando isso para as pessoas verem que a coisa que não é só o fato de ser cartomante, é de você ser autônomo, o fator sorte também conta muito. Você pode ser muito bom no que você faz e ainda assim a coisa não estourar. Não é tão simples assim.
né? Uhum. Total. E aí, como é que você chegou no tarot terapêutico? Ou melhor, vamos começar pela pergunta direta. Isso. É possível um tarot terapêutico, Diva? Olha, é possível na medida em que eu gosto muito de um autor que é o Dr. Rosengarten, Dr. Rosengarten. Ele é, não sei se o cara, eu acho que ele não está nem vivo, mas ele estava bem velhinho, até outro dia estava vivo sim. Ele é um doutor em psicologia, então lá nos Estados Unidos ele é chamado psicólogo, que lá nos anos 80 ele trouxe o tarô para a prática clínica dele e ele inclusive ele fez um artigo, ele escreveu um artigo científico sobre isso, dele trazer. Eu tenho 2 livros dele, e ele tem, aliás, na capa de um dos livros dele, ele bota ele tem uma frase dele que eu gosto muito. O tarô é um espectro de possibilidades. Eu gosto muito dessa frase. Muito o tarô legal. é um espectro de possibilidades. Então, na medida em que o tarô ele é um espectro e eu acho que ilimitadas possibilidades, eu acho que é possível sim um tarô terapêutico. O que não é possível, e que eu já ouvi gente usando a terminologia, é a bendita da taroterapia, Deus me livre. Entendeu? Ok, entendi. Deus me livre, gente. Não entrem. Se vocês ouvirem essa história de não existe taroterapia. Por quê? Eu até já fiz post, já escrevi, já falei. Por que que não existe taroterapia? Porque não existe um método, ninguém foi para laboratório controlado para fazer experimento de um método terapêutico baseado no tarô. Não existe isso. Se não existe isso, se não teve experimento, não teve papel publicado, com peer reviewed, não tem evidência, não teve nem hipótese. Portanto, os caras não estão interessados nisso. Que, aliás, a gente vai falar disso depois, né? Sim. Então, gente, não tem taroterapia. O que tem é um tarô com uma abordagem terapêutica. Ah, mas Diva, mas qual é a diferença? A diferença é que uma terapia é um método que é desenvolvido, que é testado, tá? Que vou até... Então, por exemplo, a psicanálise, inclusive, para mim, psicanálise está dentro. Pode quem quiser aí ficar se alterando, dizendo que psicanálise é... Como é que é? Pseudociência. Sei lá, fantasia. Ah, pior ainda, né? Eu acho que era melhor dizer fantasia, porque eu acho que era menos ofensivo fantasia do que pseudociência. Nossa, entendeu? Eu também acho. Não, o troço está aí há décadas e tem estudo em cima, não é dizer. Enfim, é um método, tá? Sim. O tarô não tem metodologia calcada em tarô. Mas o que acontece? Como o tarô, ele vai estimular e ele vai falar, ele vai ser um telefone, um instrumento de comunicação do inconsciente do ser humano, tá? Dá sim, é possível sim você ter uma abordagem terapêutica. Ah, Diva, mas qual é a diferença? Como? A diferença é que quando você está fazendo um tarô adivinhatório, uma abordagem adivinhatória, você está falando de eventos. Você está falando de, eu vou adivinhar, eu quero saber o que vai... A cliente chega para você, Diva, como é que vai ser os meus próximos 6 meses no meu profissional? Olha só, ela não chegou para você, Diva, como é que eu vou estar me sentindo nos próximos 6 meses? Isso é uma coisa. Isso é uma análise dela, de emoção dela. Tá? Outra coisa, como é que está o meu profissional? Isso aí é evento. Eu vou fazer um prognóstico de evento. E aí está a diferença. O adivinhatório é evento, o terapêutico concentra no indivíduo, tá? Tá, perfeito, perfeito. Agora, você está entrando num território aí espinhoso, né? Você está entrando não, você mora nele, né? Moro. Você mora nesse lugarzinho aí. Acho lindo cactus. Adoro cactus. Adoro abraçar um cacto, né? Não é? Só Porque rindo, né? me ocorre aqui, te ouvindo, me ocorre essa questão também, né? Que a gente até tinha falado antes, mas
quero que o pessoal te escute sobre isso, assim. Como é que é? Tem preconceito em relação ao tarô no ambiente da psicologia? Como é que é essa coisa do preconceito? Porque eu percebo, por exemplo, preconceito de alguns oraculistas em relação ao tarô terapêutico. É uma coisa que Sim, eu, e às tem isso vezes, também. percebo e eu acho que, na verdade, é pura desinformação. No seu caso, tem também preconceito com... Porque aí é fogo cruzado, né? Com o pessoal da Sim, psicologia? Como é que é sim, isso? sim. A gente. Eu vou falar um troço aqui, eu, nem sei. Eu fico olhando assim, a gente do tarot terapêutico, a gente é o bisexual de gênero, entendeu? Que todo mundo é contra eles. A gente é, É, todo mundo é contra a gente, não importa qual lado, entendeu? é fogo É, cruzado. a gente, como é que se diz? Aquela coisa, né? Incomoda todo mundo, sei fucking lá por quê. Mas enfim, falei palavrão. Exatamente. Mas enfim, Ah, pode falar. é, enfim, o preconceito, eu fiquei pensando nessa pergunta depois. Primeiro, preconceito existe, tá? Sim. E não é só preconceito, não. O negócio é o seguinte, eu não sei aqui na Europa, porque eu ainda não estou, eu estou pouco tempo aqui. Eu tenho entre idas e vindas, eu mudei, eu estou aqui só desde 2018. Mas Brasil e Estados Unidos, você profissional de saúde mental, com licença, é proibido. As instituições reguladoras está lá em qualquer dos Estados Unidos, com certeza está lá nas pólices do APA, né? Você não pode. E no Brasil tem amiga minha que falou que, bom, hoje eu não sei, mas nos anos 90 você não podia ter um cristal na mesa. Acho que continua assim. Não pode. Você, profissional de saúde mental, você não pode ter nenhum envolvimento com nenhum tipo de nem instrumento de coisas alternativas, de nada alternativo, Tá. tá? Tudo tem que ter evidência comprovada, evidência científica, blá, 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 essa história toda, né? Ok. Inclusive, eu hoje, como profissional de saúde mental, eu não sou associada a instituição nenhuma, em lugar nenhum. Foi uma decisão que eu tomei. Eu estava prestes a tirar o o CRP lá do Rio, no meio da pandemia, porque as horas que eu tenho eu poderia, apesar de ter feito o curso fora, eu poderia. E eu parei para pensar e, inclusive, tive uma conversa com uma cliente minha que é médica, né? E ela virou para mim e falou assim, Diva, quantas vezes um cliente teu na psicoterapia perguntou se você tem CRP? Hum, Ela fez isso. Eu disse, uau. que E eu pergunta parei para pensar. importante. É, eu parei para pensar muito bem. Ela disse, quantas vezes você dependeu do conselho para cliente te procurar, tá? E aí começa a história que, porque você é a ética, porque é ética. Olha, e aí o que que eu faço? Aqui fora, eu não uso a denominação psicoterapeuta, eu só uso a denominação therapist, que é terapeuta, Tá. porque não é regulamentada. No Brasil, a minha propaganda no Brasil, eu uso psicoterapeuta sim, porque eu posso não ter CRP, mas eu sou psicoterapeuta porque eu tenho as horas, eu tenho tudo e eu posso. Pô, você se Entendeu? formou. Sim, eu estou fazendo pós-graduação, eu já fiz um monte de cursos e os cursos que eu estou fazendo de pós é tudo no Brasil, inclusive, né? Então, Enfim, gente. pois é. Mas e aí o que que acontece? Por que eu estou falando disso? Da bendita da preconceito, né? Então já começa daí. Tá. As instituições regulamentadoras não aceitam. Começa daí. Então pense Ok. nisso. Você que é profissional de saúde mental e quer trazer o tarô, pense muito bem. Isso impede que os profissionais lá nos Estados Unidos e no Brasil façam isso? Não. O pessoal faz igual. Tem psicólogo usando cristal, tem psicólogo usando carta, tem psicólogo fazendo a bendita. E aí eu acho engraçado, né? A bendita que negócio, não sei o que, Constelação. familiar. Constelação familiar, Tem, enfim. É. tem. E aí começa, né? Quer dizer, não só tem o preconceito, como é proibido, mas o preconceito vem da onde? O preconceito vem, e aí cai na nossa
área, né, Kelma? Do estereótipo de que artes adivinhatórias são uma mentira conduzida por pessoas mal intencionadas. Quer Perfeito. dizer, a arte adivinhatória, ela é um tipo de golpe, né? Sim. Então, as instituições não querem estar envolvidos com golpistas. Como se, né? Como se essas... Eu ia falar agora, não vou nem entrar nesse. Já peguei umas pessoas vindo aqui de. Enfim, deixa pra lá essa história, né? É difícil. Não, é porque é tão feio, cara, que nem vale a pena. É Enfim, triste. mas é isso. Eu acho que o preconceito tem. Agora, eu acho que o preconceito pior é dos meus colegas oraculistas. Esse que eu Sim. acho pior. Eu concordo com você. Eu acho que é um preconceito que vem da desinformação. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, né? Está precisando mais educação para a gente, para a nossa classe. Porque o pessoal da saúde mental que diz que palhaçada, que absurdo ficar fazendo isso, um profissional fazer isso e tal, não sei o quê. É desinformação também? É. Porque, pelo amor de Deus, entra na Amazon, tem os 2 livros do Dr. Rosengarten. O sujeito ele publicou, eu não achei o papel dele ainda, o artigo dele ainda para ler, né? Mas o sujeito é doutor em psicologia. Pois Não é bacharelado, não é mestrado, não. Pois é. Porque lá, para você ter esse nome de psicólogo, só com PhD. Mestrado, você é counselor. Psicólogo, só doutor. E o cara muito... E o primeiro capítulo do livro, ele fala disso. Ele fala como que ele foi, que ele dizendo que ele era escrutinizado, tanto de um lado como do outro. Quanto de E outro. ele começa contando, ele chegando num congresso de tarô, isso lá nos anos 90, anos 80, acho até, e todo mundo olhando torto para ele. O que ele ia falar? Que ele foi, inclusive, para dar uma palestra. E o que aquele sujeito estava fazendo ali? Ele dizia, os bruxos, os tarólogos, todo mundo olhando torto, ainda mais naquela época, né? Sim. Acho que era pior ainda, inclusive, do que agora. Enfim. Nossa, total. Respondi a sua pergunta. Claro que respondeu. Respondeu até mais. São coisas, bastante coisa para o povo pensar aí, né? Esse fogo cruzado é muito difícil. Né? Quando eu comecei a escrever artigos científicos sobre tarô, eu encarei esse fogo cruzado do lado dos oraculistas que diziam que não queriam nada com a ciência não quer nada comigo, que a ciência que se lasque. Então a Kelma está querendo fazer tudo virar científico, enfim, ela não vale nada. E do lado científico, quem que é essa louca querendo falar de tarô aqui no meio de assuntos que eles consideram sérios? Então, a boa e velha coisa, alguém tem que fazer isso, né? Mas quando a gente vai falar sobre isso, a gente percebe que muita gente não sabe nem do que se trata, Diva. Não. Entendeu? Não. Esse que é o negócio. Aí você fala, mas você sabe do que se trata isso? Você sabe exatamente para que serve? Porque, eu não quero falar de coisa científica. Você fala, mas você já parou para pensar que se alguém precisar falar sobre isso, vai precisar de material escrito? Se a gente não fizer esse material escrito, a gente não consegue permitir que outras pessoas venham e... Enfim, né? Aí é que você olha e fala, nossa, é tanta coisa para explicar. Ainda bem que nós temos podcast, né? Agora, você falou que tá fora. Onde você tá? Eu estou em Roma agora. Você tá em Roma. Ai, maravilhosa Hoje, sim. Roma, hein? Sim. Eu tô bem. Nunca pensei que... Aliás, eu nunca pensei em nada do que aconteceu na minha vida, mas de eu parar em Roma, a gente olha um para a cara do outro, sabe? Eu e meu marido, gente, quando Roma, né? Ok, então tá, agora é Roma. Babado, sim. Roma. Mas aí que tá, como é que você vê esse cenário do tarô na abordagem terapêutica atualmente? Entre a diferença, né, disso, entre o Brasil, por exemplo, e a Itália, onde você está agora, ou até os Estados Unidos, onde você morou, enfim, os outros lugares. Que diferença você vê dessa abordagem terapêutica do Brasil para os outros lugares? Eu acho o seguinte, Kelma, em termos de aceitação, eu acho que aqui, e estou falando até porque
vamos dizer assim, eu tenho eu tenho um certo contato com o pessoal aqui na Itália, mas é muito pouco porque tem a barreira da língua. Eu ainda estou aprendendo italiano. Então, por isso que eu fui parar lá com o pessoal lá em Reino Unido, Tá. porque eu consigo me comunicar, né? Mas eu boto todo mundo, Europa em geral, tem a Alemanha também, que a cabeça lá da Associação de Tarô lá da Alemanha é membro lá da TEB também. Uhum. Eu acho, a diferença que eu sinto, que eu acho, é que o pessoal aqui na Europa, e quando eu falo Europa, eu estou incluindo o Reino Unido, eles são muito mais relax, Ai, cara, eu tive a mesma seja lá com o que impressão. for. Sim. O Brasil e os Estados Unidos, meu Deus do céu, tudo vira um assunto. Eu não sei se é porque tudo envolve dinheiro, e isso é um outro ponto, porque, né, eu me lembro quando eu cheguei em 2015 no Brasil, eu olhei assim, eu digo, meu Deus, a gente virou americano. Eu olhei em volta, tudo, o Total. comportamento, sabe? Sim. É uma pena porque não era assim, né? E eu sei que brasileiro se ofende, porque brasileiro tem essa coisa, americano, horroroso, você quer, essa história toda. Só que eu acho bom a gente olhar muito bem para o nosso fiofó, porque e eu fico olhando, e é pior, né? Porque eu fico olhando a gente no Brasil com esse estresse todo, esse mercantilismo e consumismo, a gente está onde os Estados Unidos estava há 10, 15 anos atrás, que eu estava lá. A gente ainda é isso, a gente está atrasado, porque eles agora eles estão tentando, eles estão correndo atrás de fazer uma reformulação, porque começa todo mundo, é uma epidemia de ansiedade e depressão, né? Sim. Aqui, o tarô é uma coisa muito idílica, muito romântica, lúdica. Pronto, é essa a palavra. Perfeito. É lúdico. Vou dizer que o pessoal não ganha dinheiro com isso? Ganha, mas o europeu, isso para a gente aqui em casa, a gente ainda está num processo de adaptação. Eu já saí dos Estados Unidos tem 10 anos, tem 9 anos, né? Mas ainda assim, eu fiquei lá muito tempo, eu fiquei lá 15 anos, então ainda estamos adaptando devagar essa visão de vida do europeu, que o consumismo não é prioridade. Sim. Tá? A prioridade é viver. Perfeito. Sim. Aqui na Itália, então, mais ainda. A Alemanha, o pessoal ainda tem a mania do trabalho de parar no hospital de trabalhar. Mas aí é que está. O parar no hospital de trabalhar é cultural. Não necessariamente tem a ver com comprar bugiganga. Não é isso. Tá. É cultura. Não tem nada a ver. O trabalhar deles é aquela coisa do protestante mesmo. Pelo trabalho você chega a Deus e tal, que ninguém é religioso, mas a ideia central fica, né? A estrutura é essa. Mas o italiano, meu Deus do céu, é viver acima de tudo. Perfeito. Sabe? Então, o que acontece? Eu vejo aqui, e vejo o pessoal mesmo lá no Reino Unido, o tarô é lúdico, tá? Então, o que acontece? Não existe, eu não vejo aqui essa... Eu estava até falando com uma aluna minha outro dia sobre isso, que ela é membro de lá também. Ela é brasileira, mas, enfim, eu sugeri dela ir para... Ela mora aqui em Wales, em País de Gales, porque eu estava explicando o seguinte, o pessoal aqui, eles não têm essa preocupação de, porque é a turma do tarô técnico científico, é a turma do tarô como é que é, intuitivo, é a turma do tarô. Gente, a gente faz as reuniões agora. Eu estava numa reunião agora da TEB, que é segunda-feira, uma segunda-feira por mês só de Marseille, né? E todo mundo junta, quem sabe, quem não sabe, é para trocar. Tá? Claro. Então, o que acontece? Uma coisa que eu achei muito interessante, às vezes está todo mundo reunido e assim, mas e o teu tarô? Eu só jogo canalizando. Literalmente assim, sem o menor medo de ser feliz. Sim. Jogo canalizando. Sim. Canalizando, people, é com um troço, não é incorporado, mas é que tem alguém falando aqui no meu ouvido.
alguém se importa com isso, aí o outro vira e diz, Sim, não, olha, eu jogo porque eu tenho a técnica tal. É do fulano, é do cicrano, é essa sim. técnica, é aquela, enfim, não vejo. Então, a história do terapêutico é mais uma abordagem, é Tá, mais uma turma, você está entendendo? Que tá. não, ninguém. Pelo contrário, eles têm, inclusive, uma certa admiração, isso é interessante, Uhum, entendeu? Agora, dita porque eu já fui cobaia também de gente de lá que está nessa linha de tarô, que fez curso, estava precisando de cobaia, eu fui ser cobaia, gostei muito. Todo mundo diz a mesma coisa. Não é um trabalho que é o que mais vende, que todo mundo vai procurar, que você uhum. vai pro Etsy, bota lá, pergunta €1 a $1. Não. Isso é um trabalho que, para girar clientela, tem uma série de empecilhos de obstáculos, vamos dizer assim. Uhum, Se uhum. você está afim de ir para isso porque você quer ganhar dinheiro e gerar clientela e ir mais rápido, entre os dois vá para o adivinhatório, Tá, porque, porque no terapêutico vai demorar mais, muito sim. mais, Para ganhar dinheiro, sim, sim. por Ainda que o uma série de pessoal, motivos. ainda que o pessoal da rede social aqui do Brasil pelo menos prometa que se você fizer um curso de 3 dias, você vai ganhar R$ 20.000 por mês, Pois é, gente, que coisa, né? Eu já vi Aham. também. Né? Mas, olha, o Instagram já me mandou um bocado de propaganda, geralmente é americanos, também com essa mesma coisa. O cursinho de tarô de sei lá quantas horinhas, 24 horas, 60 horas, não sei o quê, e você vai mudar de profissão. Kelma, é pior, porque quando você é de primeiro mundo, você é muito mais ingênuo nesse Sim. sentido do que um brasileiro. Você cai muito mais fácil, Que entendeu? coisa doida. Que coisa doida. E é um modelo, né? Porque é uma coisa meio padronizada. A Sim, sim, comunicação que eles usam, o tipo de marketing sim, ele é sim, pasteurizado, assim, você reconhece, sim, sim, né? sim. Muito louco mesmo. Vamos lá. Falando de tarot Hum, terapêutico propriamente dito, para o pessoal aprender um pouquinho mais a respeito disso, quais hum. são as abordagens terapêuticas possíveis com o tarot? Kelma, eu acho que pode ser, veja bem, e aí começa, que inclusive eu fiz umas anotações aqui para mim, Uhum. que é uma coisa que eu quero deixar bem claro. Tarot terapêutico, tem umas pessoas aí que já faz isso, como o Visframad, o sujeito está fazendo isso acho que há 40 anos ou mais. Ele está Sim. desenvolvendo esse trabalho dele, é o método dele. A Ivana também nem sei, Ivana, sei lá, décadas aí. Mas aqui fora também tem a Katrina, que eu nunca lembro o sobrenome dela, Katrina something, Katrina alguma coisa. A mulher está fazendo isso há muito tempo também, décadas. Só que quando você. Eu quero deixar bem claro, é uma opinião minha. Eu acho que a abordagem para tarot terapêutico é uma só, tá? E por Tá. que eu estou falando desses outros profissionais? Por quê? Porque o tarot terapêutico, ele ainda está nos primeiros passinhos. Ele está só começando, tá? Então, tipo assim, uma coisa que eu digo agora, que olha, Kelma, eu acho que a abordagem de tratamento terapêutico só tem uma, é analítica. Ok. É análise do que, Diva? Do indivíduo. Análise do comportamento dele. O que é o comportamento, como ele está pensando, como ele está sentindo, como ele está agindo. É Uhum. isso, tá? Tá. Então, a abordagem a Diva, não vejo, mas como isso está desenvolvendo e agora tem gente que está fazendo isso nas últimas, sei lá, 30 anos, a sério, não é brincadeira, estudando, pesquisando e fazendo Sim. publicações, fazendo livro, que tem livro que presta e também tem aquele livro que não presta. Entendeu? Exatamente. Tem isso também, Tem. entendeu? E então pode ser que alguém chegue e diga assim: não, Diva, o negócio é o seguinte, você tem esse jeito aqui também, olha, tem isso aqui. Eu, na minha opinião, é analítica comportamental, tá?
A primeira coisa que você você chega para fazer aula comigo, o cara quer se especializar em tarot terapêutico. A primeira coisa que eu vou ensinar ele é que eu aprendi na faculdade, não em curso de tarô ou literatura de tarô, que é a diferença entre ambiente e indivíduo. Tá. A primeira coisa que eu vou dizer é assim, preste atenção, onde você vai colocar o seu discurso na hora que você está fazendo a leitura. Do que você está falando? É do ambiente ou é do indivíduo? Se é do ambiente, já não é abordagem terapêutica, tá? Perfeito. Por quê? Porque o teu cliente ou você não tem poder sobre o ambiente, ele tem poder sobre ele. Sim. O ambiente, acabou. Vai acontecer o que tiver de acontecer, ele tem poder de lidar com isso, tá? Então, a abordagem é analítica comportamental, é desenvolver, o tarô ele é maravilhoso para quê? Para você desenvolver autoobservação. Que esse é o ponto da história, que pode, quem quiser aí ficar arrancando os cabelos, para não dizer outra coisa, com relação à psicanálise. E veja bem, eu nunca estudei, a gente lá onde eu estudei psicologia, a gente não tem classe de psicanálise, isso lá não faz parte do currículo, porque Freud, para eles, Freud e Jung é referência histórica, tá? Certo. Então a gente dá aquela one-on-one pincelada, mas a gente não tem, a gente tem classe de patologias, outras coisas, mas não de psicanálise, você quer, porque lá ninguém nem faz isso mais, você quer ser psicanálise, você vai, igual no Brasil, você vai para a escola de psicanálise. Tá. Você está entendendo? Mas a autoobservação, que é a praia da psicanálise, gente. Você aprender a se autoobservar. Tarô terapêutico vai o que ajudar a você aprender a se autoobservar. É assim que você vai direcionar a leitura. E vai ajudar a acelerar, eu acho que ajuda a acelerar o processo. Se você usar da maneira específica, não é certo ou errada, mas da maneira específica, tá? Sim, como você coloca, inclusive, achei muito bacana você usar esse termo, especialização, né? Porque a abordagem terapêutica talvez vá um pouquinho além do aprender o que é a imperatriz, o que é a papisa, o que é o jogo. É você se especializar num tipo de leitura daquela coisa que você já estudou antes. Exatamente. É aquilo que a gente estava conversando, que eu falei com você. Veja bem, pode quem quiser aí, se eu vou pisar no calo de alguém, não estou falando isso porque todo mundo sabe que eu sou muito, quem me conhece mesmo online, sabe que eu não tenho muita palhaçada, não faço personagem. O negócio é o seguinte, gente, tarô terapêutico não é para quem é inexperiente em tarô. Sim. Tá? Tarô terapêutico é aquilo que eu falei para você. O tarô terapêutico é o mestrado, se não for o PhD do tarô. É para quem está seasoned, é para quem já conhece. Primeiro passo, vá aprender a bendita da simbologia direito. Diva, mas então, mas e aí quanto tempo? Sim, olha, não sei, mas aprenda e jogue, faça o adivinhatório, inclusive. Sim. Você está entendendo? Você tem que estar seguro no adivinhatório, que é para então, porque para você poder diferenciar, para você poder saber o que é uma coisa. Porque o que vai acontecer também é o seguinte, Kelma, com o tempo, e você sabe disso por causa do trabalho que você faz, tanto que você tem a tua abordagem comportamental. O que acontece? Você vai trabalhando, você vai jogando, e você naturalmente, você percebe esse lado do tarô. Sim. De instrumentos de autoobservação. Sim. Você está entendendo? Então, é como quase que o tarô te ensina. Olha, estou esfregando na sua cara, eu sirvo para isso também. Presta atenção. Você está entendendo? Quer dizer, é necessário você já estar confortável com a simbologia, confortável com leitura, inclusive, para então, não, sabe uma coisa? Agora eu vou falar menos de ambiente, vou prestar atenção. Ou ser um mediador do outro aprender a prestar atenção. Muito legal. Entendeu? Isso, pois é, quer dizer, como é que essa coisa que a gente até conversou com a história do aprendizado, né? Como é que é o aprendizado
do tarô Sim, a gente vai terapêutico? chegar aí. A gente vai Bom, chegar então tá. aí. Eu vou, Então tá. imagina que eu vou deixar, vou te cutucar aqui também, né? Você Sim, está falando, achei interessantíssima essa coisa de assim, ver na questão do terapêutico, a gente vê menos o ambiente, a gente vê mais o indivíduo. E sim. aí, Diva, tem também essa onda gigantesca de um movimento agora também, que é da galera que vai buscar felicidade, né? A galera que vai buscar sucesso, Desculpa, felicidade, realização imediatamente. eu não era para rir, que horror. Não, enfim, mas que tem esse movimento. Eu acho que quem busca não tem culpa. Eu acho que, na verdade, quem oferece isso é que. É a venda, né? Venda de produto, né, Flávia? Exato, É isso aí. exato. E aí fica essa questão. Estamos nesse momento onde autocuidado, autocuidado, você tem que se amar, você tem que se amar acima de tudo, você tem que se amar demais, só se você se amar, enfim, toda aquela conversa. Então a É. pessoa vai entendendo que terapêutico é tudo aquilo que te deixa feliz e que te deixa bem. E aí eu tenho uma questão importante para você, assim. É porque é terapêutico que faz bem? Amiga, você falou um negócio agora foi ótimo. Você disse assim, tem tudo tem que fazer ficar feliz e fazer ficar bem. Você sabe a única coisa que faz ficar feliz e ficar bem que eu conheço? Droga. Pois Porra, pega uma cachaça, toma uma cachaça, tu vai ficar ótima. E açúcar te dá 5 minutos de felicidade, tu sai pulando. Droga. Cigarro, porra, eu nunca fumei, mas eu aprendi na escola. Quando eu aprendi a bendita da classe da nicotina, eu disse, gente, porque o troço, ele é upper e ele é downer, né? Quer dizer, ele é estimulante e ele é calmante ao mesmo tempo. exato. Isso é o cigarro que vende, né? Bom, enfim. Eu adorei porque a história do tudo tem que fazer ficar feliz. Vão se drogar. Pô, É, quer ficar feliz? Vai se drogar, querido. Não tem outro jeito. Mas, enfim. Você vai entrar. Eu tô rindo, pois é. Você vai entrar para a consulta de taroterapeuta que você vai sair feliz. Vou fazer igual o Júlio agora. Depende, né? O Júlio depende dele. Depende. Porque o tarô, e aí começa a história, né? Por que eu gosto do tarô na prática clínica? Porque o tarô, ele é o voto de Minerva. O tarô, ele é completamente, como é que se diz? Já lá, eu esqueci a tal da palavra, gente, que imparcial. horror. Imparcial, tá vendo? Eu não sei, queimou essa válvula aqui, cara, do imparcial. É horrível. Ele é imparcial. Terapeuta não é imparcial, tirem isso da cabeça. Como diz um professor meu, neutra sabão, não tem terapeuta neutro. E você que é o cliente, você está ali a toda com emoções para cima e para baixo. O tarô, ele é imparcial. Ele é o cara que está ali, que vai mostrar para você e para o teu mediador, que é o terapeuta, o que realmente está acontecendo com você. E isso eu acho muito legal, entendeu? Uhum. Porque o papel da gente aqui como terapeuta não é ficar dizendo nada para você, nem estar dando sugestão, nem conselho, tá? Tanto que, por exemplo, o tarô de aconselhamento, eu tenho um pouco, eu não digo que tarô de aconselhamento não é terapêutico, tá dentro. Uhum. Eu não gosto muito, Tá. porque eu tenho a minha fundação da bendita da psicoterapia, Sim, tá? claro. Mas, enfim, eu estou enrolando, eu não estou respondendo, né? A história do vai sair feliz? Não, não sei, gente, depende. Depende pelo seguinte, o tarô vai dizer para você ali o que é. E eu não sei até o quanto você sabe quem você é neste momento. Você pode Perfeito. até estar hoje com uma visão de quem você é já ultrapassada. Você pensa que você é quem você era 5 anos atrás, tá? Ou você pensa que você é alguém que você quer alcançar, mas que não chegou ainda. E aí o tarô vai dizer assim, ó, meu irmão, tu não está nem perto do que você... Mas como assim? Você vai ficar feliz? Não. Tarô não é droga.
Perfeito. O que faz você ficar felizinho, alegrinho é droga. Inclusive, droga farmacológica. Sou contra remédio? De jeito nenhum. Porque Uhum. quando você está pipocando ou no fundo do poço, a droga vai trazer você para um nível que você consegue vir para o terapeuta e fazer alguma coisa sobre você mesmo, tá? Tá. Agora, você, como você falou, a indústria da felicidade, né? É, É achar que, ok, todo mundo pode. Bom, tarô não é droga. perfeito. Portanto, depende se você vai sair felizinho. Porque eu lembro dessa história. Não, é terapêutico na medida em que o meu cliente sai. Eu já falei isso num certo Ele sai ponto no melhor, passado. sai feliz, sai bem. Ele sai melhor do que veio. Depois eu parei para pensar. Eu estou, inclusive, dizendo, porque deve ter vídeo aí eu dizendo isso. Não, é terapêutico que a pessoa sai melhor do que voltou. Talvez não, tá? Sim, a gente não tem como saber, não tem como controlar isso, Não, não. né? Assim como o processo psicoterapêutico, o processo psicanalítico, não é toda a sessão que você sai feliz, meu bem. Aliás, a maioria das sessões você sai com a Não, cabeça fritando, né? pois é. Eu até ria quando você disse assim, não é toda sessão que sai feliz, eu estou pensando aqui, Não é porra, qual... nenhuma. Não, até tem, né? É um processo, Tem, vai. tem, né? Mas demora muito. Demora, às vezes demora até você, às vezes você fica mal para depois ficar melhor, porque tá mexendo com coisas que você, como você disse, que você não tinha visto Sim, ainda, que você não tinha consciência ainda, pois é. Você quer né? ver uma coisa? Uma coisa que mudou completamente na minha história profissional como psicoterapeuta, porque eu sou da análise comportamental pura, que não é como eles veem aí no Brasil, que, não, amiga minha psicóloga, Diva, isso é instrumento. Não. O pessoal, a associação deles não é separada da EPA, a EPA não consegue tocar neles. É um outro Hum, pessoal, é do Skinner, é aquele puro. Então tá. eu me lembro que muitos anos no começo, eu fico até olhando como que eu fazia isso, cara. Era porque a gente mede, a gente tem gráfico e tudo para medir resultados, é bem americano, né? Sim, Então, tipo total. assim, eu aviso, e aí aí começa, né? A nossa sociedade moderna. Como as pessoas gostavam disso? Porque eu avisava: olha, a gente vai ter as 8 primeiras sessões ao pacote. As Tá. 8 primeiras sessões vai ter uma primeira avaliação, tanto minha como sua, e aí a gente vê se vai mais para. Então a pessoa ficou ótimo, 8 sessões e vai resolver tudo. Sim, Eu não trabalho assim mais. De jeito, Deus me livre. tá. Você está entendendo? Estou super. Por quê? Porque se você está num treinamento com um indivíduo que está no espectro de autismo, sim, você vai dar para você fazer isso, é um treinamento. Você vai treinar o indivíduo para aprender a compartilhar. Pronto, Tá, uma escolinha, tá? tá. Agora, você vai iniciar um processo terapêutico, ser um mediador de ansiedade e depressão? Não. Não. De primeira, aí o tiro sai pela culatra, né? Porque de primeira a pessoa pode até, ai, que legal, porque o ansioso adora esse controle, né? Ansioso Uhum. adora, porra, 8 semanas, perfeito, pô, essa mulher é perfeita, que legal, não vai ficar me enrolando igual psicanalista, porque é isso que, não é? É. Fala, não fala, vai ficar me enrolando, acabou esse negócio de enrolação de psicanálise, né? E 8 semanas, só que não é assim. Pode ter mais 8, e Sim. mais 8 eu comecei a ver que de 8 em 8 a pessoa ficava 2 anos comigo. Às vezes 9 meses, mas às vezes 2 anos, 3 anos, eu digo, não, acabou essa história. Não vou fazer Tá. mais isso. Acabou o pacote. É, que eu acho que devia acabar o pacote no tarô também, mas tudo bem, né? Bom, então. Ih, olha lá, suspirou. É Suspirou e porque, tudo, né, Kelma? mas assim, Porque. porque é isso, Diva, assim, você tá no rolê há muitos anos, eu também tô há muitos anos, a gente vai Hum, percebendo com o passar do tempo pois é. que sem organicidade não tem ser humano, não tem tarô, não tem terapia, não tem nada disso, a coisa tem que ser Hum, orgânica, porque cada um é cada um, é,
A mesma carta que você Exatamente. tira, às vezes você tira a mesma carta para 5 pessoas diferentes no mesmo dia e você fala coisas diferentes, porque são Sim, pessoas diferentes. Como é que você vai sim. fechar a combo? Né? Então, Pois assim, é. tudo bem, né? É aquela velha história, acho que é uma escolha de cada um. Porém, É, a gente precisa também já chegar nesse ponto de poder conversar sobre certas coisas tranquilamente, falando, gente, também tem outras coisas por aí acontecendo e essas coisas funcionam bastante, sim, né? sim, sim. Falando em funciona, como treinar para fazer o tarot terapêutico, para aprender a jogar tarot terapêutico, enfim, né? Já que não é um Bom, tarot terapeuta, né? É tarólogo que faz é. tarot terapêutico. Olha, o Vit vende o produto dele, as consultas dele, assim, é tarô terapêutico. O Ele Vite vende o curso Pramad. dele completo, o trabalho dele, Uhum. mas não é. Aí tem dois jeitos, né, Kelma? A gente até conversou sobre isso. Porque, vamos lá, como aprender? Uma coisa eu já falei, que o basicão não tem jeito. Vão para a plataforma da Kelma, do Ney, do Júlio, e vai aprender simbologia. Aprender a Não jogar tem tarô. como vocês. Pois é, não tem como vocês irem para o mestrado sem se alfabetizar. Você não é alfabetizado e tal. Não, não, mas eu já vou aqui direto comprar aqui o curso da gringa, que ela tá vendendo aqui, que é online, que é os módulos. Os módulos, mas já vou partir, não vou comprar o módulo 1, que a mulher faz direito, ela faz o módulo 1, módulo 2, o terapêutico, acho que entra lá no módulo 3 ou 4. Tá. Não, porra, não vou ficar gastando dinheiro, né? Eu vou comprar logo aqui o 4 e eu já vou direto ao assunto. Não faça isso. Isso é burrice, tá? Uhum. Primeiro, você vai aprender tarô direito, você vai praticar tarô. E Sim. aí, quando você está praticando, você está jogando para os outros e tudo mais, você, paralelamente, se é isso que você quer, pense bem se é isso que você quer mesmo, como diz a Kelma, abraçar a cactus, né? Que deve ter um lado meu, como é que é sadomaso, só pode ser. Então, se é paralelo, você começa, sei lá, começa a comprar literatura, não tem muita. Isso é um Sim. empecilho, tá? Eu acho que, além da literatura, eu acho que mais importante que a literatura você que já é tarólogo, buscar um profissional que tenha experiência nesse tipo de leitura e pega esse cara para ser teu mentor. Perfeito. Não é cursinho. Você está entendendo? Isso aí é uma outra história. Isso é um outro papo, Não é né? A combo, gente não quando é? vai fazer, a gente vai para grad school, para mestrado, para doutorado, você é um cara que você já sabe estudar independentemente. Você não está Sim. mais ali dependendo da tia, da professorazinha, do professorzinho. É esse ponto. Tá. Você é tarólogo e você vai atrás de um mentor onde você vai aprender com esse mentor que é experiente em tarot terapêutico. Uhum. Você vai desenvolver essa tua leitura, tá? Isso é você tarólogo. Tá. Uma outra coisa é um profissional de saúde emocional, saúde mental, que quer trazer o tarô para sua prática. Esse buraco é muito lá embaixo, Tá. tá? Porque o que vai Imagino. acontecer? Ah, não, mas isso aqui, esses cartãozinhos coloridos aqui, isso aqui é mole. Imagina, tem quantas graduações e pós e não sei o que, isso aqui no instante. Deixa eu vou aqui, compro um livro e pronto. Veja bem, não, você pode fazer isso sozinho? Você pode, mas primeiro, você vai primeiro ter que aprender a jogar tarô, a ler Sim. tarô. Você é psicólogo? Você é psicanalista? O pessoal da psicanálise é diferente, porque o pessoal da psicanálise se envolve com Jung, né? Eles Sim. aprendem quem é o cara, você está Sim. entendendo? E a pegada da psicanálise é outra. Mas o pessoal Fato. da psicologia, gente, não tem jeito. Você primeiro vai aprender. Ah, não, eu vou direto aqui, vou comprar logo esses livros aqui desse doutor gringo. Tu não vai entender, tu não vai entender quem é o mago, quem é o Exato. ermitão.
Aquilo que está acontecendo? O que é aquilo que está acontecendo no 20, no Sim. julgamento? O que de acho aquela quem roda fortuna? Quem é Fortuna? Teve uma senhora Fortuna, é mesmo? Você está Sim. entendendo? Sem isso, você pode ter psicologia de graduação no fio do cabelo. Não Tá. vai adiantar. Não vai adiantar. Tá? E aí, o que vai acontecer? Uma vez que... Aí é diferente do tarólogo. Lembra que o tarólogo disse que para buscar um mentor, você que é de saúde mental, pode acontecer aquele processo que a gente disse que aconteceu com a gente. Você está estudando tarô e você vai começar a olhar e dizer, caramba, peraí, peguei. Sim. Olha só, o tarô está falando sobre mim. Pode falar sobre meu cliente também, porque você tem essa fundação, tá? Facilita você ir atrás de um mentor? Óbvio, sempre facilita. Sim. Mentor existe para isso. Que não é, olha que eu estou usando o termo, não é professor, é mentor. Sim. Existe uma grande diferença. Eu vejo um monte de gente vendendo mentoria. É uma mentoria, é um cursinho. Tu está vendendo um cursinho de tarô? Exato. Por que você está dizendo que é mentoria? Exatamente. Mentoria é uma coisa, supervisão ou outra. Exatamente, ia falar isso. São coisas totalmente diferentes. Diferentes. E neguinho fica vendendo cursinho. Eu estou vendendo uma mentoria de tarô em, não sei, 4 fins de semana e você aprende os 22 arcanos. Isso não é mentoria, meu amigo. Isso é um combo, mentoria, quem dá é profissional. Exatamente. Que história é essa? Você está Um entendendo? combo, E mentoria, né? quem dá é profissional. Vamos lá, você é clínico, você se formou, você é clínico geral, você é médico clínico geral, e agora tu vai fazer o teu fellowship em geriátrico. Sim. Isso. O mentor é o cara que já é geriatra e você está aprendendo a ser geriatra, mas antes disso você já é médico. Sim. Entendeu? Total. Quer dizer, você está vendo a história do aprender, tem o lado do tarólogo, tem o lado do profissional de saúde mental e emocional. São dois caminhos diferentes que podem se encontrar na hora de buscar um mentor. Tá? Perfeito. Eu acho que o profissional de saúde mental, por causa da fundação dele, profissional de aprender a entender ser humano, comportamento e tal, tem um jeito de dar um clique uma certa hora, na hora que ele está aprendendo tarô e dali ele caminhar sozinho, tem. Tá? Mas ele vai ter que aprender o basicão. O tarólogo não tem jeito, ele precisa de um profissional de tarô terapêutico para direcionar ele, porque aí eu vou falar até uma coisa que é fogo, né? Esse tarólogo profissional, ele vai estar... Eu sei porque eu já peguei aluno meu assim, mentorando assim, gente que já joga e joga muito. Tá. Ele está viciado em olhar para a situação e não para a pessoa. Tá. Entendi. Fim de semana, sexta-feira passada, aluna minha que eu indico, porque, inclusive, isso era uma coisa quando você perguntou da minha carreira e tudo mais, a minha agenda, eu fechei minha agenda no final do ano passado, minha agenda é aberta para a clientela da psicoterapia. Clientela de tarô, eu só dou aula, eu aceito aluno. Consulta só para minha clientela que está lá no WhatsApp, que não tem nada a ver com rede social. Quem vem para mim, eu mando para as minhas alunas. E a minha aluna, a aluna que está comigo há 3 anos, ela começou a falar um negócio... A gente está fazendo a revisão de corte. E ela começou... mas por que, de cara, você está falando de situação? Volta para cá, porque nesse momento a gente está falando da pessoa, tá? Perfeito. Tem uma diferença, né? O psicólogo vai precisar aprender um novo ofício, que é o de oraculista. E o oraculista vai precisar entender esse universo o oraculista ele vai terapêutico. se especializar, como você falou. O oraculista ele vai adiante. Sim. Ele vai subir alguns degraus adiante, igual você faz na escola. Você vai sair do bacharelado, você vai para o mestrado, para o doutorado. O psicólogo é uma outra praia. Tá.
Ele está indo para um outro lado. É um É porque novo ofício. eu aqui na minha vida, eu sou cartomante há 30 anos, psicóloga, me formei em 2013, isso para mim é outro dia. E não tinha nenhum fiofó a ver com as calças. Em momento algum, estava pensando, eu não fui para psicologia por causa de carta. Tá. Eu era enfermeira já, e mais uma vez eu não fui de novo. As minhas histórias nunca são bonitinhas do florzinha do pirlim-pim-pim. A psicologia foi praticidade, mais uma vez. Só que eu cheguei lá, caramba, gostei. É sempre assim. E cá estamos. Pois é. Bom, Diva, muito bom te escutar. Acho que, nossa, a gente passou por vários pontos. Tem muita coisa para falar. Ainda bem que você tem rede social, ainda bem que você tem seu trabalho, que você fala e as pessoas realmente precisam entender melhor e ouvir sobre isso. Eu agradeço demais, demais, demais pela sua presença, ter tirado um tempo. Você está muitas horas na minha frente, está de noitão aí, então super obrigada. Pela sua disponibilidade, pelo seu interesse. E deixo aí esse espaço para você deixar seus contatos para as pessoas e se despedir. Fica à vontade. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada, Kelma. Acima de tudo, o papo aqui, adorei o papo da gente. Também adorei. A gente já... Até meu marido hoje perguntou, vem que vocês já se encontraram alguma vez? Eu disse, gente, eu acho que eu já tive até... já fiz curso teu, comprado, gravado, mas eu já fiz curso teu ao vivo, também que eu tenho minhas anotações e tal, lá na época da pandemia. Eu disse, olha, eu acho que eu estava na turma ali, mas... É só mensagem, assim, vocês ficam se comunicando? Eu digo, acho que assim, a gente conversar, não é ao vivo a coisa, é pela tela, mas é a primeira vez, né? Mas te agradeço muito. Esse teu programa, esse teu podcast está muito legal, as pessoas que você está trazendo, todo mundo muito relevante, com informações que são muito relevantes, entendeu? Para a gente do tarô, muito importante, né? Bom, contato meu. Como eu disse antes, né, gente? Eu aceito alunos sempre, alunos mentorandos e supervisados também. Tá? Eu não dou supervisão na psicologia, mas dou na cartomancia. Certo. Tá? Consultas só se vier pelo Oráculo de Assis, porque eu sou voluntária do Oráculo de Assis, que é um grupo de cartomantes, tá? Que se juntaram e ajudam vários abrigos e protetores de animais no Brasil todo e fora do Brasil também, que a cabeça desse movimento é a Tânia Durão, que é cartomante também. Por lá, você consegue ter consulta, o dinheiro vai direto para o abrigo, né? Tem lá, na minha página no Instagram é Divamar Cavalcante, tudo junto, @Divamar Cavalcante, tá? Tudo junto. Cavalcante lá na minha com página I. do Instagram. Né? Com I no final. Com I. Divamar Cavalcante com I, isso mesmo, porque às vezes o pessoal bota com E. Né? Na minha página do Instagram você acha tudo, tá? Enfim, você vai ter consulta comigo, assim, são perguntas específicas, eu vou mandar por áudio para você. Tá? Assim, gente nova eu mando para aluna minha. Agora, se quer ser meu aluno mentorando, com certeza eu estou esperando por você. Ou, se quiser iniciar um processo terapêutico, minha agenda está aberta também, tá? Não espere que eu já teve isso, que eu vou jogar tarô para vocês na hora da sessão, porque não é por aí. A coisa é muito mais complicada do que parece, para trazer o tarô para a prática clínica, não é simples assim. Tem o meu website também, que vocês vão achar o endereço no link da bio do meu Instagram. Eu acho que o mais simples é ir no meu Instagram, abre o link da bio, o Linktree, né? E vocês vão achar tudo lá. Meu WhatsApp direto, tá? E aquela história. Aconselho todo mundo a ir direto no meu website, porque por lá vocês não vão me perder. Seja lá o que aconteça na rede social, né, que a gente nunca sabe, essas redes sociais somem de repente ou reaparecem. O meu website, você vai direto no meu WhatsApp também. Meu WhatsApp é aberto, pode se comunicar comigo, tá? Vai lá, Divamar, @Divamar Cavalcante com I, no Instagram. Tá? Perfeito.
Diva, super obrigada. Obrigada a todos vocês que escutaram a gente. Eu tenho certeza que agregou muita coisa, muita mesmo. E é isso, a gente vai continuar se encontrando e se falando. Apesar aqui do episódio, a gente segue se falando, porque a gente segue tudo mais ou menos junto, mesmo que em caminhos paralelos. Que o barato do tarô é esse, é a gente poder falar com propriedade, com responsabilidade, com consciência sobre uma coisa que a gente ama. Beijo, minha gente! Até mais! Esse episódio contou com a assessoria e o suporte de Pedro Lima, do estúdio Weekend do Áudio Post. Siga nas redes @Weekend do Áudio. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável. E, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.